Olá, bom dia, sejam bem-vindos. Mais uma vez nos reunimos aqui sob o amparo de Deus, de Jesus, dos nossos espíritos amigos, familiares, protetores, para conversarmos um pouco sobre o contexto da nossa moral cristã, da moral trazida por Jesus, que vem nos dar um entendimento maior de nós, de Deus e dos nossos semelhantes. Hoje, para nortear essa conversa, nós trazemos um assunto que é tratado num dos capítulos da obra Pão Nosso, intitulado O Arado. Essa obra, juntamente com o Evangelho, que serão tratadas nessa nossa conversa, mas em específico a obra Pão Nosso, é uma obra de autoria espiritual do Espírito Emmanuel, foi psicografia de Chico Xavier, e ela tem uma característica muito interessante, né? Ela compõe-se, cada capítulo é um desdobramento que Emmanuel faz de um tema, ou de uma frase, ou de um ensinamento de Jesus. Então ela é como que uma obra antológica, né? Ela tem uma coleção de ensinamentos de Jesus, e para cada uma dessas pronúncias de Jesus, então o Espírito Emmanuel faz todo um estudo, aborda, explica, ou então até contextualiza para o tempo mais presente. Uma obra muito interessante. E lá no iniciozinho, segundo, terceiro capítulo, nós temos o que vai ser o mote dessa nosso encontro, né? Que é o texto intitulado O Arado. Começa então Emmanuel trazendo de qual citação ele traz o assunto, né? E é do evangelista Lucas, lá no capítulo, em seu capítulo 9. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Na sequência, então, vem o comentário do Espírito Emmanuel. Aqui vemos Jesus utilizar na edificação do reino divino um dos mais belos símbolos. Efetivamente, se desejasse, o mestre criaria outras imagens. Poderia reportar-se às leis do mundo, aos deveres sociais, aos textos da profecia, mas prefere fixar o ensinamento em bases mais simples. O arado é aparelho de todos os tempos. É pesado, demanda esforço de colaboração entre homem e máquina, provoca suor e cuidado e, sobretudo, fere a terra para que produza. Constrói o berço das sementeiras e, à sua passagem, o terreno cede para que a chuva, o sol e os adubos sejam convenientemente aproveitados. É necessário, pois, que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador, abraçando-se ao arado da responsabilidade, na luta edificante, sem dele retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo. Meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdia que caíram sobre nós e que se foram sem qualquer aproveitamento para o nosso espírito, no sol de amor que nos vem vivificando há muitos milênios, nos adubos preciosos que temos recusado, por preferirmos a ociosidade e a indiferença. Examinemos tudo isso e reflitamos no símbolo de Jesus. Um arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. No entanto, não se deve esquecer que, depois dele, chegam semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos. Vejamos. Importante aqui frisarmos que, dentro da busca por ensinar-nos, Jesus ele se utilizava de uma metodologia, né? Ele não era desconhecido dele que era um ambiente de baixa instrução, e o ensino que ele estava trazendo, essa nova moral,
que hoje nós chamamos a moral cristã, ela tratava conceitos muito elevados, principalmente para um povo ainda bastante primitivo. Para facilitar isso, então, ele se apropria de elementos locais, próximos da convivência dessas pessoas, de nós, talvez, naquela época, né? E constrói, a partir deles, as suas metáforas, as suas parábolas, tá? Porque aí tornava um pouco mais concreto o que ele queria ensinar. Tá? Então, respeitando essa fragilidade na educação, porque, imaginemos, na época de Jesus, a educação não era alguma coisa que, como hoje, pública e universalizada. Aquilo era muito restrito. Só poucos poderiam saber, por exemplo, ler e escrever, ter acesso a uma cultura mais elevada. O povo, na sua maioria, era iletrado, raros alfabetizados. Tá? Então, ele precisava ter uma forma de trazer esses novos conceitos, essa nova moral, né? Mas de uma forma que eles pudessem assimilar. Então, ele se usa dessas práticas, dessa didática, né? Para que esse alimento intelectual seja melhor digerido e até guardado, né? É muito mais fácil, então, ele haver uma apreensão e uma guarda desse ensinamento e até uma transferência. Predominava muito a tradição oral, então eu conto uma história que tem um fundo moral, é muito mais fácil ser guardado e transmitido posteriormente, do que eu trabalhar todo um ensaio teórico sobre um conceito moral. Aquilo ali ia se diluir. Então, ele constrói essa forma de ensino e buscando uma melhor compreensão e apreensão por aqueles que o escutam. Obviamente, estando ele sempre em volta a comunidades notadamente rurais, né, agricultores, criadores de suas ovelhas, pescadores, o seu ensino é mediado por elementos como videiras, ovelhas, ferramentas, né? A linha de camelo, passar por o buraco de uma agulha, né? A agulha, o tecelão, naquela época, as sandálias, né? E peixe, pescador, rede, senhor, né? O dono de terras, tudo fazia parte de um cenário, de um contexto conhecido e que permitia, então, construir seu ensinamento de forma a ser facilitado a compreensão e a apreensão. Bom, nesse cenário, então, aqui se destaca um elemento nessa ensino de Jesus, que é orado, para nós compreender. Por isso que para nós compreendermos muitas vezes do que Jesus está falando, nós temos que decodificar essas metáforas, essas palavras, temos que contextualizar esses elementos. O que aquela fio passando no furo da agulha pode representar, o que aquele anzol, aquele peixe, o que esse arado aqui está representando. Ele é uma metáfora. Então, nós temos que saber o que é esse arado para entender o que ele está falando. E o que nós vamos fazer agora é tentar decodificar para entender essa citação e o próprio texto de Emmanuel, do que seja esse arado e o que seja esse olhar para trás. O que essa advertência tem a ver com o arado e o que isso tem a ver com a nossa vida, com o nosso dia a dia. Para isso, vamos entender, nós vamos precisar estender um pouco aquele texto inicial, aquela citação evangélica, para algumas frases de Jesus, algumas passagens um pouquinho anteriores a que foi iniciado o capítulo da obra O Pão Nosso, que nós temos do lado aqui uma representação do que seria um arado da antiguidade, obviamente polido, melhorado, né? Mas em tese, o que chama-se arado naquela época era uma madeira bifurcada, né, em que uma das arestas tocava o solo, sulcava, né, jogava a leiva
para o lado, abrindo caminho para sementeiros, né? E nessa citação de Lucas, a gente volta alguns versículos para trás, né, para tentar entender um pouquinho melhor em que contexto Jesus teria feito aquela advertência, né? E é justamente num deslocamento que ele faz entre um ponto e outro, né? Ele peregrinava, o seu ensinamento é um ensino peregrino, ele não ficava parado em um só local, ele visitava as diversas comunidades e nessas visitas, então, ele plantava, né, a semente da moral, que hoje nós chamamos a moral cristã. Então, e disse a outro, Jesus, né, segue-me. Mas ele respondeu, esse outro, Senhor, deixa que eu primeiro vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa os mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Diante disso, outro disse também a outro, disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse a esse outro, né, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Né? Essa é a citação final que foi usada na obra Pão Nosso. Então percebe que tudo tem uma relação, né? Esse trabalho peregrino de anunciar o reino de Deus que Jesus fez, trazendo essa nova moral, né? Mostra que se está falando aqui da divulgação do reino de Deus, está falando aqui da divulgação da moral cristã. Né? E associando isso, né, a um arado. Então, ninguém que lança a mão do arado, ou seja, ninguém que se lança nessa tarefa de divulgação, ou faz de forma acertada, está apto, se não consegue manter-se focado nela. Se ele lança-se nessa tarefa e o faz de forma dispersa, não estará fazendo bem feito a tarefa. Então, está falando aqui de um trabalho de divulgação cristã. Agora, que divulgação? Essa é a questão. Para nós entendermos um pouquinho disso, vamos pensar o seguinte. O trabalho que Jesus fazia dessa divulgação do reino de Deus, dessa nova moral, não era um trabalho de simples divulgação teórica. Jesus tem uma frase, diz, eu sou caminho, verdade e vida. Caminho está relacionado à forma como eu faço. Quando Jesus diz eu sou o caminho, é para nós observarmos o exemplo que ele deu. O caminho reflete a forma como ele fez esse trabalho, como ele traz, ou como ele orienta que nós devemos fazer para incorporar esse reino de Deus em nossa vida. Ele mostrou como fazê-lo, como divulgar esse reino de Deus, como divulgar essa nova moral, essa moral cristã, que é a partir do exemplo. Por isso ele fez questão de passar todo o tempo da sua peregrinação dando exemplos de caridade, exemplos de indulgência, exemplos de perdão, exemplos de acolhimento, de proteção, e o exemplo máximo, que é o do sacrifício supremo, que é estar na cruz, morrer na cruz. Tudo que ele fez não ficou preso a um contexto teórico. Ele demonstrou na prática. Ele mostrou o caminho. É assim que se faz. E é importante, ele fez isso se fazendo homem, se fazendo ser humano, para mostrar que nós estamos numa dimensão, numa condição que nós conseguimos sim fazer isso. Inclusive os milagres que ele falou, para que os seus apóstolos tiverem fé bastante, eles também fariam o que ele fez, e eles fizeram. Eles curaram, eles salvaram, eles exorcizaram, né? Eles cuidaram, protegeram. Como seres humanos normais eles fizeram. Por isso que Jesus
a fala vem, segue, eu sou o caminho. Ser o caminho significa ser o exemplo. Ser o exemplo significa que nós, se quisermos pegar nesse arado, realizar esse trabalho, a receita está pronta. Seguir o exemplo e os passos dele. Essa foi a grande contribuição que ele traz, né, a partir desse labor prático, não restrito à forma como era feito a divulgação da moral, então, que era dentro dos templos. Era teórica. Citava-se a lei, vocês têm que fazer assim, assim, assado. Não havia nenhum compromisso dos sacerdotes, e essa era uma grande crítica de Jesus, em implementar a moral que pregavam. A grande discussão que ele falava lá, sois túmulos caiados, que guardam a podridão dentro, né? Tudo branquinho por fora, bonito, belo, mas por dentro corroído de corrupção. Né? Porque ele sabia que, na sua maioria, não vamos dizer todos, né? Não faziam mais do que propagar moral, mas não vivê-la. Aí Jesus vem e vive a moral que prega. E aí torna-se o caminho. E essa moral é a moral vivida, moral incorporada à vida prática, a moral que conduz à existência do abrir ao fechar dos olhos. É isso que ele está falando. Posso dizer ainda que esse arado é o trabalho de incorporarmos essa moral na nossa vida cotidiana, em todos os atos e momentos da nossa vida. Por isso que é difícil, por isso que é trabalhoso, por isso que requer sacrifício, suor, lágrima, tempo, dedicação. E aí ele, sabendo disso, ele compara esse esforço, né, esse trabalho ao arado, ao operar o arado, né, ao manusear o arado, que é pesado, é difícil de controlar, tu tem ainda o animal puxando, que tu também tem que controlar. Tu vai fazer isso ao relento, ao sol. Tem toda uma carga de sacrifício fazer isso. Da mesma forma que incorporar, dado a nossa condição moral e espiritual, tem toda uma carga de sacrifício, de dificuldade, incorporar essa nova moral à nossa vida, mas na sua dimensão cotidiana, em todos os detalhes, momentos dela. Não só dentro de um templo, não só cercado pelo todo um contexto vibratório, energético de uma casa espírita, ou o templo que for, mas no dia a dia. É impossível? Não, né? Jesus só adverte que para conseguir isso você não pode se distrair, tem que manter o foco. A respeito disso, né, e do efeito de conseguirmos essa incorporação, né, e até para sabermos o quanto nós já conseguimos avançar nesse trabalho, avançar nesse arado da retificação individual, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, o capítulo é intitulado Sede Perfeitos, tem uma seçãozinha dele que é intitulado O Homem de Bem. Ali, a espiritualidade coloca quais são as características da pessoa que já conseguiu incorporar em si, durante o seu cotidiano, a moral cristã, os princípios trazidos por Jesus. Eles vão dizer, então, que se a pessoa conseguiu isso, ela é uma pessoa que, por exemplo, vai cumprir no seu dia a dia, em todos os momentos do seu dia, né, a lei de justiça, amor e caridade. Ela não vai apenas ser caridosa quando bater-lhe no portão pedindo um pão. Ela vai ser caridosa no trânsito, ela vai ser caridosa numa fila, ela vai ser caridosa diante
de saber que alguém está passando alguma necessidade, não vai esperar essa pessoa pedir e nem alguém dizer que ela precisa ou pedir que você quer me ajudar, não. Ela já vai no impulso interno saber onde é que está essa pessoa, o que é que eu posso fazer para ajudar. Desculpa. Isso é viver a lei de justiça, amor, é viver a caridade na sua essência, na sua integralidade. É alguém que, obviamente, deposita fé em Deus. Logo, não vai se sentir injustiçado, porque essa fé que deposita é porque busca compreender essa lei. Quando diante de aflição, a pessoa que incorporou a moral de Jesus não vai ficar de mimimi, não vai ficar se lamuriando, não vai ficar murmurando, se dizendo injustiçada, ai meu Deus, como eu sou, como as coisas não acontecem para mim, só para os outros. Ela não tem esse discurso. Ela sabe que ele é temporário, que por trás daquela aflição existe um aprendizado, uma lição, e aprendendo deixará de sofrer, deixará de estar aflita e vai, em vez de buscar lutar contra a aflição, vai buscar saber o que tem que aprender, porque sabe que só aprendendo ela se livra daquele estado de angústia. Enquanto relutar o aprendizado, vai manter-se em angústia. A razão porque tem fé no futuro. Então ela sabe que tudo passa e que, se bem vivido, o futuro reserva aquela felicidade, aquela satisfação que nesse momento a tal aflição, angústia não permite. Mas compreendendo o porquê da presença daquilo, sabendo como superar essa angústia, essa aflição, ela tem diante de si um futuro promissor, um futuro feliz. Quando essa pessoa faz o bem, ela faz o bem pelo bem, ela não busca um bônus horas. Ela não busca fazer isso para garantir um lugar numa comunidade espiritual quando desencarnar. Ela faz porque sabe que tem que ser feito. E o simples cumprir o dever já lhe dá a satisfação. O bem tem que ser feito porque tem que ser feito bem. Isso é fazer o bem pelo bem. Logo, não é indulgente. Não alimenta o ódio, não alimenta o rancor. Uma pessoa que pratica o bem pelo bem jamais vai ter ódio, rancor guardado por causa dessa ou daquela ação de outro. Lembram da aflição? Ela sabe que aquilo ali aconteceu por algum motivo e que ela pode muito bem ter dado aso. Não sabe qual o motivo, mas ela sabe que vítima, que injustiçada ela não é. Pode até ser vítima de uma ação, mas não há como ela se dizer-se injustiçada. Então ela busca também ali o aprendizado. Logo, para ela é fácil e natural, melhor dizendo, a atitude indulgente. Ela, por tudo isso, ainda respeita os direitos dos seus semelhantes, ela não alimentando ódio, sendo indulgente, fazendo bem pelo bem, não se lamuriando das queixas e nem das agressões, ela traduz isso num comportamento que é de respeitar os semelhantes. Jamais vai infligir a eles qualquer injustiça, qualquer ação que os prejudique, e jamais vai deixar de respeitar aquilo que lhes são de direito. Não vai impor, inclusive não vai impor a sua moral, ela vai saber respeitar, não, essa moral é minha, é para mim, isso aqui faz bem para mim, se não faz para ele, se ele acha que não está no momento, não quer dizer que ela vai compactuar. Ela é indulgente, ela não é cúmplice. Ela sabe que ele está no momento evolutivo que até é esperado esse comportamento. E respeita isso, não tenta impor, não vai deixar também de orientar, de estimular, de motivar a um caminho, mas vai respeitar se a pessoa quer seguir aquela rota. Outras duas situações, dois comportamentos também que a gente vai ver nessa pessoa que incorporou a moral cristã, é que quando ela está na condição de ter subordinados, ela vai saber imprimir na relação a bondade, a justiça, a indulgência. Saberá cobrar responsabilidade, saberá aplicar consequências, se for a situação de ser aplicado consequências, mas vai buscar
exercitar a lei de justiça, sem esquecer que também deve dosar o amor e a caridade nessa relação. Agora, se subordinado, vai saber principalmente quais são as suas obrigações e cumpri-las diligentemente. Diligentemente. Se as condições não são as que ela gostaria, se não for possível mudar, ela vai buscar outro ambiente, mas não vai lançar mão de contramedidas, de sabotagens, porque ela sabe quais são as suas obrigações, ela respeita os direitos semelhantes, ela não alimenta ódio nem rancor, e ela tem fé no futuro, sabe que vai passar. Se ali não é um lugar melhor, vai saber buscar um outro, sabe que tudo converge para o seu bem. Tem aquela passagem de Jesus, também citada, se não me engano, nessa obra Pão Nosso, por Emmanuel, que diz que nós devemos cumprir a vontade de Deus. E cumprindo a vontade de Deus, tudo mais nos será acrescentado. Ela sabe isso. Bom, percebam que nessa temática, o que nós estamos falando é de uma incorporação moral de conceitos, de princípios morais em um cotidiano. A proposta desse texto de Emmanuel é nós refletirmos sobre o quanto nós já conseguimos avançar nesse processo, que é individual, é de cada um, ninguém tem que estar no mesmo momento, mas o quanto desse homem de bem nós já conseguimos construir. O que aqui ainda nós precisamos trabalhar? O que aqui ainda está fraco? E até o que aqui, não, isso aqui já está, não, eu já respeito o meu semelhante, não estou não forço, não tento impor, né? E para cada um deles. Nessa mesma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse mesmo capítulo, na sequência, vai falar sobre o que seria o verdadeiro espírita. E os Espíritos dizem, o verdadeiro espírita é aquele que implementa isso. Só que com uma visão agora espírita, com um entendimento mais esmiuçado do que cada um desses itens representa, como cada um desses itens aqui são construídos no dia a dia, na prática. Mas o verdadeiro espírita é aquele que busca incorporar isso aqui no dia a dia. Ou seja, é aquele que tem o controle sobre esse arado da construção, da incorporação dessa nova moral, da moral cristã, da moral do Cristo, do ensinamento do Cristo, dentro de si, a refletir-se no dia a dia, a ponto de que cada um que consiga estar nessa luta também transformar-se no caminho para os outros pelo seu exemplo. Assim como nós podemos ser um caminho de desvio para os outros pelo nosso exemplo, nós podemos ser um caminho de alinhamento e de rota correta e segura para os outros pelo nosso exemplo. E a proposta cristã é nos tornarmos um caminho pelo exemplo. Uma comunidade moralmente elevada só é uma comunidade moralmente elevada porque os que a habitam são moralmente elevados. Se tu tira eles, coloca no outro lado, põe moralmente ainda inferiores, é uma comunidade moralmente inferior. Não é milagre. Não se muda uma sociedade na sociedade. A sociedade só se muda, só se transforma quando os seus indivíduos se transformam. Logo, nós queremos tanto o reino de Deus, nós queremos tanto esse mundo de regeneração, a gente quer tanto passar por essa transição. Sem fazer isso, nós não vamos passar. Não há regeneração a estabelecer-se se cada um dos habitantes da Terra não procurar construir essas premissas, esses princípios morais dentro de si,
a ponto de eles se refletirem em cada ação do cotidiano. Em cada ação do cotidiano. É preciso que eu, estando no carro, eu esteja dentro desse contexto. Eu indo para o carro, esteja dentro do contexto. A forma como eu dirijo o meu carro esteja dentro desse contexto. A forma que eu conduzo ele numa pista, de uma rodovia dentro da cidade, tem que estar dentro desse contexto. A forma como eu estou agindo dentro de um supermercado tem que estar nesse contexto. A forma como eu estou na fila, eu estou impaciente, eu estou angustiado, eu estou irritado porque está demorando passar pelo caixa, porque o caixa está sem um empacotador, então está duplicando o tempo. Nesse momento eu tenho que estar dentro desse contexto, eu tenho que estar agindo dentro dessas possíveis formas. Se eu ainda não consigo, é porque essa moral cristã, esse reino de Deus, ainda não está incorporado em mim. Se me irrita ficar numa fila e ficar aguardando a vacina da Covid, é porque o reino de Deus ainda não está. Se me irrita saber porque o vizinho conseguiu vacina e eu não, é porque eu não estou com o reino de Deus ainda incorporado na minha vida. Se eu fiquei invejoso porque ele conseguiu, o reino de Deus não está dentro da minha vida ainda. Vejam, se eu acordo mal-humorado, o reino de Deus não está na minha vida. Se eu vou dormir mal-humorado, o reino de Deus não está na minha vida. Se eu vou trabalhar mal-humorado na segunda-feira, quem nunca, né? O reino de Deus não está na minha vida. E o contrário, o reino de Deus está se instalando na minha vida. Então eu posso buscar dar exemplos. O exemplo, às vezes, mesmo que ainda não partindo de uma lição incorporada, ele ajuda a reforçar em nós também. Então eu posso ainda não estar nesse ponto, beleza, mas eu posso falar com otimismo, mesmo não estando dentro de um otimismo, mesmo eu estando triste no tal dia, se eu falar, buscar me esforçar e falar de forma positiva, isso reverbera também. Eu ouço isso também, isso vai me ajudar, sabe? Aquela coisa assim de você tá triste, experimentem, né? Não precisa estar triste, vai caminhar agora ou depois, caminha, estufa o peito e levanta a cabeça. Você vai ter uma sensação diferente de estar caminhando curvado, olhando para baixo. Faz esse exercício. Funciona, também ajuda, não substitui a incorporação, mas ajuda o processo. Desculpa. Bom, o que nós estamos falando aqui, então, é do que constitui o arado. Veja como é difícil, né? Por isso que Jesus compara transformar isso aqui na tua vida, no teu dia a dia. Por que isso é difícil? Por que ele compara ao arado? Porque o arado é difícil. Imagina um trambolho, madeira pesado, né? Precisa de até 2 bois para puxar aquela ferramenta. E tu tem que fazer aquilo com precisão. Né? E aí vem a questão seguinte, né? O que isso tem a ver? No que a atitude de olhar para o lado pode implicar em dificultar isso? A gente viu que é difícil, tanto quanto puxar um arado. Jesus faz, então, essa analogia para a gente entender que, olha, por ser difícil, né, você tem que ter atenção, porque senão você vai perder o controle sobre a obra que está construindo. Aquilo que tu deseja não vai ser atingido. O arado, o manejo do arado tem essa necessidade também. Por isso essa metáfora. Para que a minha plantação seja bem feita, primeiro, o sulco ele tem que ser praticamente na mesma profundidade, não posso ter muito raso e muito fundo, porque senão eu vou ter diferenças de germinação, né, diferença de produção, então eu tenho que tentar fazê-lo de uma mesma forma. Tenho que buscar que haja um alinhamento das leivas, porque entre essas ondulações das leivas vai ser a cama da semente. Então, se fica um zigue-zague, porque eu estou olhando para os lados, imagine como vai ficar a plantação no final, vai ficar né, tudo bagunçado. Por tudo isso,
é a necessidade de estarmos concentrados, né? Não distraídos. E aí que vem o sentido da segunda, do segundo elemento que Jesus agrega, né? Que é o olhar para trás. Primeiro, quem lança a mão no arado, mas olha para trás não está apto ao reino de Deus. Por quê? O que é esse olhar para trás, né? Por que existe essa advertência? Aqui uma figurinha representando, né, o que aconteceria se, em vez de olhar, prestar atenção nos bois, no caminho, no arado, ficar olhando para os lados, né? Vai perder o controle do processo. Isso representa, então, que nesse trabalho de incorporar e construir esse reino de Deus dentro de nós, olhar para trás significa as distrações que podem nos acometer. Se nós formos reunir, classificar todas as possíveis distrações que podem surgir durante esse trabalho de construir o reino de Deus dentro de nós, de incorporar, a partir da incorporação da moral cristã dentro de nós, nós podemos criar dois grupos de distrações ou de dificuldades, né? Um deles seriam o conjunto das convenções e o outro das conveniências. A gente chama convenção a todo aquele conjunto de comportamentos construídos por um determinado grupo. Isto se associa a uma sociedade, uma associação, um clube, por exemplo, ele tem suas regras. O que são essas regras? É a convenção daquele clube. E todos que querem ser parte ou permanecer nesse clube têm que seguir aquelas regras. Simples. Se não seguir as regras, está fora. Condomínio, quem vive em condomínio sabe que tem determinadas regras que tem que seguir. O que são essas regras? São comportamentos, atitudes esperadas, né? Ou seja, é a convenção, são as convenções. A gente convencionou que para viver aqui, todo mundo tem que fazer isso, 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 não pode isso, isso, isso só até tal hora, isso só até em tais dias, blá, 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 blá. Isso são convenções. É um problema? Não. Em si, convenção organiza, né? Torna mais democrático o ambiente, porque todos são chamados, todos ajudam a construir as regras, né? Não há não é uma atitude ditatorial, diferente de ter um dono. O dono tem um prédio, e aí sabe, aqui eu quero assim, 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 assim. Isso não é uma convenção, isso é um decreto. Né? Uma convenção é algo que é construído pelos que participam do grupo. Obviamente, quem entra vai ter que se subordinar, não participou da criação. Mas as convenções não existem para o mal, não são uma coisa errada. Agora, pode ser que ocorra que determinados grupos estabeleçam, por convenção, determinados comportamentos que aí sim se desalinham da rota que eu estou buscando com o arado do esforço. A gente vê muito isso, colocamos aqui na nossa apresentação, né, as convenções que os grupos criam na adolescência, na juventude. É comum a adoção de determinados comportamentos por buscar uma aceitação de um determinado grupo que ele estima pertencer ou ao qual ele pertence e não quer ser excluído. Então, ele pode incorporar atitudes de bullying. Todos fazem bullying com o gordinho, todos fazem bullying com fulano, com ciclano. Eu vou fazer também, porque senão eles vão começar a questionar se eu sou ou não do grupo. Mas isso não acontece só na adolescência, na fase adulta também. A gente vai ver essa busca por aceitação, né? A adoção de determinados padrões para nós nos sentirmos pertencentes a uma determinada classe, a um determinado grupo, ou a um determinado público. Então, eu sei que se eu satisfazer esse público a partir de determinados comportamentos, fortalecendo determinados comportamentos, eu vou ter esse conjunto de seguidores, de likes, seja o que for. E, às vezes, por exemplo, dentro do nosso trabalho. Nós estamos lá no setorzinho lá, e a gente não quer ser aquela
aquela cor destoante, e a gente agrega determinados comportamentos que naturalmente não tomaria, mas porque a gente quer ser aceito, quer estar ali, quer ser simpático, a gente começa a adotar esses comportamentos. E isso é uma distração. Quando a gente quer construir isso, as conveniências podem tirar o nosso foco. Eu posso começar a experimentar guardar rancor, ódio, ou referir-me a isso, ou referir-me de forma pouco indulgente a determinada pessoa, porque todos ali falam de forma pouco indulgente uns dos outros. E como eu cedo, e muitas vezes eu cedo, né, por uma questão nem de aceitação, mas eu cedo, eu me fragilizo, né, e caio nessa tentação e começo a também reproduzir, porque às vezes a gente passa a reproduzir a convenção de um grupo, não porque a gente quer uma aceitação, mas pela convivência com o grupo. Né? Está convivendo com pessoas ali, convivendo, tu não se policia, você não se autocritica, você começa a reproduzir também. Né? A gente vê também isso muito em criança, muda de uma escola, vai para outra e começa a vir com um linguajar diferente. Mas de onde que aprendeu? Ela se adaptou àquela escola e ela está cedendo à força daquele grupo e começou a vir com linguajar, às vezes até chulo. Aí tu tem que intervir. Mas isso acontece com adulto também. Outro grupo de distrações, né, é o que a gente pode chamar de conveniências. Aqui é uma distinção. As convenções são aquelas forças de distração externas, elas nos chegam de fora para dentro. As conveniências não, as conveniências são as distrações que nós temos dentro de nós, que nós ainda cultivamos e que muito mais facilmente com as convenções nos fragilizam e nos distraem na condução do arado proposto. O que são essas conveniências? É tudo aquilo que me satisfaz e, de certa forma, não quero abrir mão. Para mim é conveniente manter-me assim, porque de alguma forma isso me dá prazer, me dá uma satisfação. Por que eu vou abrir mão do prazer, da satisfação? Não quero. Né? Existe um discurso muito normal das pessoas aderirem ao trabalho evangélico, né? Mas não, isso eu vou fazer quando eu me aposentar. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que construir, tenho que comprar, tenho que guardar, tenho que economizar, tenho que isso. Isso tudo me dá pouco tempo. Só que esquece que esse evangelizar-se é para a vida, né? É em todo momento da vida, não é dentro de uma casa religiosa. E não o faz na casa religiosa, mas também não o faz na vida. E o grande problema está aí. Não fazê-lo, nem lá, nem aqui. E isso muito gira em função de interesses pessoais. Aqui entram as questões das viciações, das paixões, né? E não só a viciação química, da forma que for, mas a viciação comportamental, né? Psicológica, a pessoa que não consegue sair de um estado, não se não permanente, mas repetitivo de negativismo, de raiva, de irritação, de mau humor, tá? Aquela pessoa que está sempre com uma nuvenzinha escura, trovejando em cima, está todo mundo feliz e chega a abençoada, o abençoado, né? Então a pessoa sempre irritável, né? Colérica, que todo mundo tem cheio de dedos para conversar, porque senão pode explodir, pode soltar um impropério. E muitas vezes nós não saímos desses estados emocionais, não porque a gente não possa ou não consiga, mas porque de alguma forma acontece isso aqui, ó. Nós temos alguma satisfação. Uma pessoa, quando nós gostamos de fofocar, nós gostamos de fofocar porque isso nos dá prazer. Prazer falar mal do outro. Dá. E aí a gente não quer abrir mão. Três pessoas, mas eu gosto tanto, né? Isso me dá prazer. Eu gosto de saber o que está acontecendo, normalmente é desgraça. E quando é alguma coisa boa, fica com inveja e acha alguma mácula. Mas aquele carro não é só por causa do trabalho, não. Tem coisa aí. Ele não ganha tudo para comprar aquilo. Eles não têm tudo para ter aquela casa.
Aquela joinha lá no pescoço dela ali, aquilo ali tem coisa, o marido dela não ganha isso. É prazer que se tem, né? E por conveniência, a gente não quer abandonar. E não querendo abandonar, interfere nesse processo aqui. De alguma forma, algum desses itens vai prejudicar, se não todos. E aí é a distração. Aí qual é a qualidade do esforço que vai ser apresentado no final de uma encarnação? Essa é a questão. O trabalho do arado é preparar o solo para aquilo que vai ser a semeadura e depois a colheita. Como que estará esse trabalho de preparação do meu solo íntimo? Como o meu solo íntimo vai estar quando eu tiver que apresentá-lo ao final de uma existência? O que será que conseguiu plantar e germinar num solo feito, tratado de forma negligente, por cedermos, seja as convenções, sejam as conveniências? Essa, né, é uma das reflexões que Emmanuel pede que façamos. E mais ainda, né, nesse momento em que eu tenho que entregar o meu trabalho, vai me ser mostrado e eu vou ter que encarar, né, o que a advertência que Emmanuel faz aqui na penúltima frase desse texto, né? Então ele faz: meditemos nas oportunidades perdidas. Quando eu tiver que apresentar esse solo íntimo, muita oportunidade perdida eu vou encontrar. Nas chuvas da misericórdia que caíram e não se foram, e se foram sem qualquer proveito, porque o solo não estava bem preparado. O sol de amor que vem vivificando há muitos milênios, nos adubos preciosos que o tempo recusado, que temos recusado por preferirmos a ociosidade e a indiferença. Vejam, é uma verdadeira advertência do que nós inevitavelmente iremos encarar e enfrentar caso nós não observemos a advertência de Jesus de não olhar para trás. Não olhar para trás, não nos distrairmos no trabalho de construção desse reino de Deus por via da incorporação da moral do Cristo em nossa vida para a vivência do cotidiano. Não é para a vivência dentro de um templo, é para a vivência no cotidiano. Mas Emmanuel faz um reforço, né? Como a gente falou, a pessoa de bem tem fé no futuro, então ele fala, né, ele fala sobre uma consolação. Ele diz, ó, o arado promete serviço? Promete, é difícil, pesado, duro, né? Existe disciplina? Sim, né? Vimos tudo, é um conjunto de diversas distrações que eu tenho que conduzir, né? Vai haver um momento em que eu vou querer desistir, essa lavoura não termina, essa aração não termina, meu Deus, falta quanta terra ainda para arar, né? Tô cansado, né? Tô aflito. No entanto, diz ele, não se deve esquecer que depois dele chegam as semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos, ou seja, é um esforço, é temporário, e vai terminar, mas mais que tudo, é suportável e está na medida das nossas forças. Esse arado, por mais pesado que seja, está no limite das nossas forças. Se estivesse acima, não seria o nosso. E como nós não vamos usar arado de ninguém, esse arado é o nosso. Então, por mais que ele pareça pesado, ele não é impossível de ser guiado. Esse esforço de renovação é um esforço em que é possível e vai ter alguém nos auxiliando. E esse alguém é Jesus. Esse alguém é Jesus que estará sempre ao nosso lado, nos inspirando, nos fortalecendo, nos lembrando de que ele conseguiu
E vejam que ele ainda, além de conseguir, ele ainda fez o sacrifício supremo que não está nos sendo pedido. Ninguém está pedindo para a gente subir numa cruz, deixar se pregar e morrer. Ninguém está pedindo para nós nos jogar dentro de um circo para ser trucidado por alguma fera ou ser queimado que nem tocha no alto. Não está sendo pedido para construir um reino de amor, de justiça e de caridade dentro de nós. É isso que está sendo pedido. Muito dentro das nossas possibilidades. E quando a gente tiver dúvidas, temos que lembrar, Jesus, na condição humana, conseguiu, para nos dar prova de que nós também conseguiremos. Bom, irmãos, com isso esperamos que tenhamos obtido êxito na tarefa de lhes trazer alguma mensagem positiva. Rogamos a Deus, a Jesus, nesse momento, que se faça presente em todos os lares, junto a todos os corações, fortalecendo e inspirando, para que nos sintamos fortes o bastante a não desistir dessa tarefa. Abraçar esse arado da renovação íntima, sem nos distrairmos com as convenções e as conveniências que nos cercam. E, acima de tudo, poder no futuro estarmos todos ao teu lado, sob o teu olhar, buscando novas metas, novas tarefas. Se conosco, Pai, agora e sempre.